E aí, galera, tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda, né? Claro que lembra. Professora Iane, professora do 6º e 7º ano de matemática do Rosa de Saron Augusto Montenegro, tá bom? Hoje eu tô aqui pra gente dar prosseguimento aos nossos estudos, tá? Lembrando que paramos na unidade 1, primeiro livro, e agora nós vamos continuar na unidade 2. Primeiro assunto que ali aparece é chamado de potenciação, e é esse que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Beleza? Vamos lá então. Potenciação com números naturais. Tá, nós já estudamos os números naturais, já estudamos adição, subtração, multiplicação, divisão. Vamos passar agora para a próxima operação, que é potenciação, tá bom? No livro de vocês, a gente tem essa situação inicial aí, que é a do papel. Você pega uma folha de papel, que pode ser um papel de caderno mesmo, papel sem pauta, tá? E você vai dobrando esse papel sempre ao meio. Na primeira vez que você dobra, você vai obter dois retângulos. Com esses dois retângulos dobrados, você continua dobrando, você sempre vai obter o dobro de retângulo. Quando você dobra pela segunda vez, você já vai ter 4 retângulos. Pela terceira vez, 8, tá? Aí eu quero que você observe aqui. Olha, sem dobrar, a gente tem um retângulo. Na primeira dobra, 2 retângulos. Segunda dobra, 4 retângulos. Terceira dobra, 8 retângulos. Quarta dobra, 16 retângulos. Quinta dobra, 32 retângulos. E 6 dobras, 64 retângulos, tá bom? Observa que esse valor ele sempre foi dobrando. Mas por quê? Porque a gente sempre está dobrando o papel ao meio. Sempre está dividido em duas partes, tá? Quando você dobra a primeira vez, você tem um papel transformado em duas partes, ok? Aí, quando você dobra novamente, você tem duas partes que são divididas em duas partes. Você está dobrando, sempre está dobrando. Essas operações que a gente viu aqui, elas podem ser representadas desta forma aqui, através da multiplicação de fatores iguais. E que fatores são esses? O 2. Lembra que sempre a gente está dobrando ao meio, sempre estamos dobrando essa quantidade de retângulos. Na primeira dobra eu tenho 2 retângulos, na segunda 2 vezes 2, na terceira eu multiplico 2 3 vezes, na quarta eu multiplico 2 4 vezes, que dá 16, na quinta eu multiplico 2 5 vezes, que dá 32, na sexta multiplico 2 6 vezes, que dá 64, tá? Tá, e o que isso tem a ver? Gente, é a partir daí que a gente consegue formalizar o conceito de potenciação, tá? Observa o seguinte, quando eu dobro 4 vezes, quando eu faço 4 dobras, olha o que acontece. Opa, deixa eu voltar, desculpe. Quando eu dobro 4 vezes, olha o que acontece. Eu vou obter 16 retângulos. Olha só, eu multipliquei o 2 4 vezes por ele mesmo. E essa multiplicação eu posso representar desta forma aqui. 2 com o 4zinho lá em cima, que eu posso ler assim, 2 elevado à quarta potência, tá? Quando eu faço 5 dobras, eu obtenho 32 retângulos. 32 retângulos, tá? Como é que eu chego nesse resultado? É só multiplicar o 2 5 vezes por ele mesmo, o que eu posso representar por uma potência também, 2 elevado à quinta, tá? Então, a partir disso, eu posso te dizer o seguinte, o que é potência? O que é potenciação? Potenciação nada mais é do que uma operação matemática que simplifica a multiplicação. Ela resume a multiplicação. A potenciação
É multiplicação. Só que não é qualquer multiplicação, é multiplicação de fatores iguais. Eu estou trabalhando com fatores iguais, com números iguais, tá? Aí eu posso representar essa multiplicação de fatores iguais por potência. Tranquilo? Veja bem. Na situação seguinte, eu tenho 3 elevado a 4. Tá? A potência, ela está escrita como 3 elevado a 4. O que eu fiz? Desenvolvi essa potência. Eu peguei o 3, multipliquei 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Para obter o resultado, eu multipliquei. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81. Gente, isso aqui é multiplicação. Você não pode somar, tudo bem? Você não pode simplesmente dizer que é 3 vezes 4 que dá 12, porque não é. Tranquilo? Então, olha só. Cada número aí, ele tem um nome. O 3, que é quem é multiplicado, é o que a gente chama de fator, ele é a base, tá? O 4 é o númerozinho que fica em cima, é chamado de expoente. Ele vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma, tá? E o 81, o resultado, que é o que a gente chama de potência. Eu quero que você atente para o seguinte. Você não multiplica a base pelo expoente. O expoente está te dizendo que tu vai multiplicar quantas vezes tu vai multiplicar a base por ela mesma, tá? Esse é um erro comum dos alunos, é fazer isso, multiplicar a base pelo expoente. Não é o caso de vocês não vão fazer isso. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá ver os exemplos. 7 elevado à terceira. Observa o seguinte, peguei o 7, que é a base, e multipliquei por ele mesmo 3 vezes. 7 vezes 7 vezes 7. Resultado, 343. Segundo exemplo, 5 elevado à quarta. Tá? Eu peguei o 5 e multipliquei por ele mesmo 4 vezes. Meu resultado deu 525. Terceiro exemplo, eu tenho 9 como base e 3 como expoente. Tá até errado aqui, que na verdade era para ser 4. Esse expoente aqui não é 3, é 4. Então, eu multiplico 9 por ele mesmo 4 vezes e o resultado dá 6.561. Mais uma vez eu te lembro, você não vai somar a base, tá? Você vai multiplicar. Assim como você não vai multiplicar a base pelo expoente. Olha aqui, dois casos bem lógicos. A gente nem precisaria repetir o zero tantas vezes. Te lembra que tudo que a gente multiplica por zero dá zero. Então, o zero pode ser elevado a qualquer expoente que o resultado sempre vai ser zero. Ok? Aqui a gente tem 0 elevado à quinta. Eu desenvolvi aqui para te mostrar. Eu multipliquei o zero por ele mesmo 5 vezes. Olha o resultado. Zero. Então, aqui não importa. Se o zero é base, o resultado vai ser zero. A mesma coisa acontece com o 1. Se o 1 é base, não importa quantas vezes eu vou multiplicar ele por ele mesmo, tá? Vai ser sempre um resultado. Tranquilo? Vamos adiante. Leitura das potências. Como é que eu leio essas potências? Como é que eu falo? Exemplo. 6, base, expoente 5. Então, aqui eu vou ter 6 elevado à quinta potência. Base 10, expoente 4. 10 elevado à quarta potência, tá, gente? Perdão, de novo. A quarta potência. 10 elevado à quarta
base, 7 expoentes. Então, eu tenho 9 elevado à sétima potência. 4 elevado à décima potência, tá? Então, é dessa maneira que são feitas as leituras de potência, assim que eu falo, tá? Ou simplesmente depois que a gente pega intimidade com a potência, a gente pode falar, por exemplo, 6 elevado à quinta, 10 à quarta, 9 à sétima, tá? Agora tem dois casos que são específicos para a gente, quando o expoente é 2 e quando o expoente é 3. Eles têm nomes diferentes, tá? Quando o expoente é 2, eu posso falar o seguinte, olha logo aqui o exemplo, 2 exemplos. Eu posso dizer que eu tenho 3 elevado à segunda potência, ou eu posso dizer que eu tenho 3 elevado ao quadrado, tá? Eu posso dizer que eu tenho 9 elevado à segunda potência, ou eu posso dizer que eu tenho 9 elevado ao quadrado. O mais comum é você utilizar o quadrado. Quando o expoente é 2, a gente geralmente utiliza a nomenclatura quadrado, tá? É o que você vai mais utilizar. Mas por quê, professora? Porque a gente pode representar geometricamente essa potência, tá? Observa o seguinte, aqui eu tenho um quadradinho, cujo lado é 1. Quando eu vou calcular a área desse quadrado, eu multiplico 1 vezes 1, tá? Ou seja, 1 elevado a 2, a segunda potência. Nesse segundo quadrado, eu vou ter que o lado desse quadrado é 2, tá? 2 aqui, 2 aqui. Então, para calcular esse lado, essa área, eu vou fazer 2 vezes 2. Então, a área desse quadrado vai ser 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4, tá? No terceiro exemplo, observa que eu tenho um lado 3, lado 3. Para eu calcular a área, eu faço 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado igual a 9. Então, dessa maneira, a gente passa a utilizar a potência de expoente 2, a gente passa a denominar essa potência como quadrado. Sempre que você vê um expoente 2, você vai chamar de quadrado. Positivo? Assim como a potência de expoente 3. Tá? A potência de expoente 3, a gente vai usar a nomenclatura cubo. Se você tem um número, uma base sendo elevado ao expoente 3, você vai dizer que ele está sendo elevado ao cubo. Por quê? Porque eu também posso representar geometricamente. Só que aqui eu trabalho com volume dos cubos, tá? Sempre que eu vou calcular o volume de um cubo, eu pego as dimensões e multiplico. Como o cubo tem 3 dimensões iguais, eu vou ter uma multiplicação de fatores iguais. Veja bem, no primeiro exemplo, as dimensões são 1. Então, eu vou fazer 1 vezes 1 vezes 1, que é a mesma coisa que 1 elevado à terceira potência, ou 1 elevado ao cubo. No segundo exemplo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência, que dá 8. Ou seja, 2 elevado ao cubo. E assim por diante. Dois exemplos aqui para vocês. Eu posso dizer que o 3 está sendo elevado à terceira potência ou simplesmente que 3 está sendo elevado ao cubo. 10 está sendo elevado à terceira potência ou simplesmente 10 está sendo elevado ao cubo. Certinho? Deu para aprender? Deu para fixar na cabeça agora que quando tiver 2, o expoente for 2, eu vou chamar de quadrado. E quando o expoente for 3, eu vou chamar de cubo, tá? Potência de expoente 1 e 0. Potência de expoente 1. Gente, isso aqui são casos bastante peculiares que você tem que lembrar sempre, tá bom? Quando meu expoente é 1,
a minha base ela não altera, tá? A potência vai ser o valor da base. Se eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 1, a minha potência vai ser 3, não vai alterar. Se eu tenho 19 elevado a 1, a minha potência vai ser 19, tá? Ou seja, você não repete a base, ou repete a base uma vez, não altera. Tua potência vai ser a base, tá? Agora, quando a potência, toda potência de expoente zero, tá? Lembrando que a base, ela tem que ser um número maior que zero, tá? Tem que ser diferente de zero. A base é diferente de zero e o expoente é zero, eu vou dizer que o meu resultado é 1, tá? Então, 5 elevado a zero, 1. 12 elevado a zero, 1. 100 elevado a zero, 1. 500 elevado a zero, 1. Tudo que é elevado a zero e não é zero, tá? É 1, ok? Pra gente finalizar essa parte, a gente tem potência de base 10. Bem facinho também. Como é que eu calculo uma potência quando a base é 10? Você vai atentar para o expoente, tá? O resultado vai ser o número formado pelo 1. Aí você vai olhar para o expoente. O expoente vai te dizer quantos zeros tu colocas depois do 1. Ó, 10 elevado ao quadrado. Eu vou colocar o 1. Como eu tenho o expoente 2, eu acrescento 2 zeros. Então, vai dar 100, tá? 10 elevado à quarta potência. Coloquei o 1, vou acrescentar 4 zeros. Então, vou ter 10.000. 10 elevado à sétima potência. Coloquei o 1 e vou acrescentar 7 zeros. Então, eu tenho 10 milhões. Entendeu? Por exemplo, 10 elevado à terceira potência. Qual vai ser meu resultado? Coloco o 1. Como eu tenho o expoente 3, eu vou acrescentar 3 zeros. Tá? Meu resultado seria 1000. Tudo bem? Isso aqui é potência de base 10. Então, já que a gente viu a parte teórica, agora a gente vai praticar isso para fixar esses conceitos e poder estudar a raiz quadrada na nossa próxima aula, tá? Então, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.